Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live. Se você ainda não me conhece, sou Vinícius Paiva, sou fisioterapeuta, já tenho mais de 20 anos de experiência clínica e acadêmica e eu ajudo fisioterapeutas a destravar o raciocínio no tratamento e o tratamento clínico no AVC. Então, se você não segue o meu perfil lá no Instagram, lá no YouTube, siga, porque tem muito conteúdo, tem muita informação, tem muito vídeo que eu faço para ajudar você a destravar o raciocínio e a gerar resultados cada vez melhores, cada vez mais rápidos para os pacientes sofrendo AVC. Afinal de contas, quem tem dor tem pressa, né? Ninguém quer ficar perdendo tempo, não. As pessoas querem resolver o problema da melhor forma possível, no menor tempo possível. Isso é muito importante, ok? Sejam todos e todas, né, bem-vindos e bem-vindas, que hoje nós vamos falar sobre deformidades posturais no AVC. Vamos entender quais são essas deformidades, o que pode acontecer, como que a gente pode prevenir, porque isso é muito importante. A gente não pode permitir que um paciente chegue a uma deformidade, porque isso vai comprometer significativamente o processo de reabilitação dele, né? Então a gente não pode deixar que aconteça deformidades. E acontecem? Acontece. É muito comum, infelizmente, né? E muitas vezes por falta de orientação. Uma falta de orientação no dia a dia, no manejo do dia a dia, tá? Então a gente precisa estar atento a isso, porque isso gera bastante complicação, tanto para o fisioterapeuta quanto para o paciente, né? Principalmente para o paciente, no dia a dia da vida dele. Ok, gente? Então, qualquer coisa, pode perguntar e eu respondo com o maior prazer, tá ok? Então bora lá! Deformidades posturais no AVC. O que seriam essas deformidades posturais? É toda alteração de alinhamento articular, alinhamento biomecânico, alterações posturais. Quando a gente pensa em alteração postural, a gente fica pensando só em coluna, né? Mas não é, é alteração do corpo como um todo, do alinhamento corporal, das estruturas corporais. Então, quando eu tenho uma alteração no alinhamento da minha articulação, eu posso gerar uma deformidade. E aí o que acontece? Essas deformidades, esse desalinhamento, essa alteração no alinhamento biomecânico dessas articulações, sejam elas dos membros inferiores, dos membros superiores, do tronco, a gente não pode esquecer isso, né? Alterações posturais, deformidades e desalinhamentos do tronco, porque o paciente de AVC, ele não afeta só membro superior e membro inferior, ele afeta o hemicorpo inteiro, então também pega tronco, pega parte da face, então a gente tem que lembrar disso, tá? Não é só braço e perna que está comprometido, não. Então, sempre que tem um desalinhamento, isso pode gerar uma deformidade, se essa deformidade, se essa alteração se torna muito brusca, né, e começa a comprometer ali o alinhamento. O paciente não consegue mais voltar para a posição normal, tá? Isso já seria uma deformidade. Aí o que acontece? Nós vamos ter diferentes tipos de deformidade. A gente pode ter uma deformidade estática e pode ter uma deformidade dinâmica. O que significa isso? Então, tudo aquilo que é estático, que está estatizado, está parado, não sai do lugar, eu não consigo mais mover. Seria uma deformidade que ela não volta mais para o local. Eu não consigo fazer aquela articulação voltar para a posição natural dela. E aí é terrível. Aí é terrível. Pode ser por conta da própria estrutura muscular, do tônus muscular, da espasticidade que gerou ali. Eu vou falar mais um pouquinho aqui para frente, né? Vou explicar direito isso. E pode ser por conta da estrutura óssea também. Então, o sistema músculo-esquelético, ele interfere muito, né? Ele vai estar muito alterado quando a gente tem essa deformidade estática. E aí a gente não consegue mais reverter isso. E aí, o que a gente faz? É o que eu vou falar também aqui nessa live, tá bom? E a gente tem as deformidades dinâmicas. O que são essas deformidades dinâmicas? Você olha o paciente, você vê que ele tem toda uma alteração, padrão do membro superior está alterado, no membro inferior está alterado, o tronco está completamente desalinhado, a pelve está desalinhada, a cabeça está desalinhada, mas a gente consegue ainda voltar essas estruturas para a posição natural. Então, isso mostra que ainda existe um caminho, que é possível reverter
essas alterações. O paciente sozinho não consegue, ele vai precisar da ajuda do fisioterapeuta, ele vai precisar da nossa ajuda para ele se organizar, tá? Mas é possível reverter. O grande problema aqui são as deformidades estáticas. Se deixar chegar numa deformidade estática, aí é só processo cirúrgico e olha lá, tá? Vai depender muito da situação. E aí a gente vai falar sobre essas principais deformidades. Mas aí, o que a gente tem que entender? Porque eu sempre falo, eu fiz um vídeo agora esses dias falando isso, né? Às vezes a gente preocupa muito em tratar o problema. Vamos tratar este problema. Mas como que eu trato um problema sem saber o que está normal? O que é o normal? O que eu deveria, como deveria estar? Por que deveria estar daquele jeito? Né? Para eu entender como trabalhar algo patológico, eu preciso entender o que é normal. Eu preciso entender como que seria o processo natural das coisas. E muitas vezes a gente ignora isso. A gente quer partir logo para tratar o problema. E isso muitas vezes não se resolve, porque a gente começa a trabalhar o paciente de uma forma que não é eficiente. Por quê? Porque a gente olha e vê uma alteração ali da articulação e pode ser do tornozelo, pode ser do próprio punho, da mão, tá ali completamente alterado, completamente desalinhado. E aí a gente acha que o problema ali é só corrigir, pronto e acabou. E não pensa por que levou aquela deformidade. O que está levando àquela alteração? Por que aquele desalinhamento está acontecendo no meu paciente? Ah, Vinícius, está acontecendo desalinhamento porque ele teve o AVC e um lado ficou paralisado. Não é só por isso. Não é tão simples assim. Não é tão simples. Às vezes a gente simplifica demais as coisas. A gente quer tornar tudo muito simples. O corpo humano ele tem uma complexidade. Tem vários fatores influenciando nessas deformidades do paciente. Tem vários fatores. É lógico que essa alteração, essa fraqueza que gerou, né, nesse hemicorpo dele, vai provocar uma alteração no alinhamento? Vai provocar. Pode levar a uma deformidade? Pode sim. Então, nós temos a paresia, né, ou paralisia. O que é paresia? A fraqueza. É a paralisia porque você não tem movimento algum ali. Então, esse hemicorpo paralisado, ou com uma fraqueza muito grande, que o paciente não consegue ter respostas ativas, isso pode levar a uma alteração, pode levar, não vai levar a uma alteração no alinhamento biomecânico do corpo como um todo e das articulações. E isso vai desalinhar. Levando esse desalinhamento, a gente pode levar a uma deformidade, tá? Pode ser dinâmica ou ela pode se tornar estática e aí complica um pouco mais. Então, é lógico que essa lesão que levou a uma fraqueza do hemicorpo vai provocar uma alteração. E não só de membro superior, não só de membro inferior. Também de cabeça por conta do posicionamento em relação ao pescoço e também do tronco, tá? Quando paralisa um lado, quando tem o comprometimento de um lado do corpo, não é só braço e perna, é o hemicorpo todo, tá? Então, pegou um lado, se for o lado esquerdo do corpo, é o lado esquerdo do corpo inteiro, face, pescoço, ombro, braço, tronco superior, tronco inferior, quadril, né, pelve, hemipelve, joelho, tornozelo, então todo esse lado vai estar comprometido. Então a gente tem alterações também em tronco, tem alterações no posicionamento da cabeça, tá bom? Agora, quando o paciente tem um AVC, ele pode levar a duas situações. Uma hipotonia ou um aumento desse tônus, que é uma hipertonia, que pode até ser uma espasticidade, que é um grau mais intenso, né, dessa hipertonia. Normalmente o paciente hipotônico, ele é um paciente com tônus baixo, ele é um paciente flácido, paciente flopzinho, todo molenga, esse lado tá todo molenga. Pode ter lesões por conta disso? Pode. Deformidades? A deformidade é mais difícil porque ele tem uma hipermobilidade. A mobilidade do paciente hipotônico é exagerada, passa até do ponto. E é tão grande essa alteração desse tônus dele que atrapalha
a estabilidade da articulação, que é muito comum a gente ver a subluxação do ombro, né? Esse ombro caído, o braço caído, o próprio peso do braço, a gravidade jogando para baixo e o peso do braço faz com que a cabeça do húmero desloque para baixo. Então ele fica lá um dedo, 2 dedos, você consegue colocar aqui e ver aquele buraco entre o ombro, né? Entre a articulação aqui glenohumeral. E isso provoca lesão, mas a gente consegue encaixar esse ombro no local, né? Não vai ser uma deformidade estática, é uma alteração biomecânica, vai ter uma alteração na estabilidade daquela articulação, daquelas estruturas que estão com tônus muito baixo, mas a gente consegue manter essa estabilidade se a gente usar alguma órtese, ok? Agora, o grande problema que pode levar a uma deformidade é a espasticidade, que é aquele tônus muito alto. Que aqui o paciente entra naquele padrão clássico, né? Ele vai entrar no padrão clássico de membro superior e o membro inferior estendido, que eu vou falar aqui daqui a pouco para vocês, tá? Nas deformidades mais comuns. Mas só para a gente lembrar que quando a gente vê aquele paciente que está todo rígido, que a gente não consegue movimentar o braço dele, que está duro, aquilo é uma espasticidade, ok? E logicamente, essa espasticidade pode levar a uma deformidade com muito mais facilidade. Por quê? Porque você não consegue movimentar, durante o dia dele ele não consegue realinhar e voltar para o posicionamento natural, né, o que seria o natural do corpo, e aquelas estruturas que estão ali encurtadas vão cada vez mais se encurtando. E depois você não consegue mais ganhar na amplitude de movimento. Inclusive pode gerar até alterações articulares ali, a gente vai falar, tá? Então isso compromete, a espasticidade ela compromete. Então a gente evitar, nesses pacientes que têm uma espasticidade, evitar esse desalinhamento, esses padrões posturais que a espasticidade leva para membro superior, para membro inferior, para tronco, é muito importante para evitar essas deformidades, tá? Uma outra coisa que vai gerar essa alteração, esse desalinhamento, esse desequilíbrio, porque o corpo desse paciente AVC está em todo desequilíbrio. Quando eu falo desequilíbrio, nesse momento, não é o desequilíbrio de quase cair, não. Eu falo desequilíbrio entre um lado e outro. Um lado está mais forte, o outro está mais fraco. Um tônus está normal, o outro está mais baixo ou está mais alto. Né? Às vezes, a minha musculatura flexora, ela está com tônus mais alto, a extensora está com tônus mais baixo. Então, eu começo a ter desequilíbrios do mesmo membro, no mesmo membro superior, né, entre o que a gente chama de agonistas e antagonistas, entre músculos que fazem a flexão e músculos que fazem a extensão, músculos que fazem adução e músculos que fazem a abdução, que fazem a rotação interna e que fazem a rotação externa, porque um faz o contrabalanço do outro. Por isso que chamam de agonistas e antagonistas. Um faz o movimento no sentido, o outro faz o movimento no sentido contrário. Então, um contrabalanceia o outro. Se eu tenho um lado muito mais forte, eu vou puxar. É como se fosse um cabo de guerra. É como se fosse um cabo de guerra. Aquele que está mais forte vai começar a vencer. E é o que acontece nesse padrão de espasticidade. O padrão de espasticidade no membro superior ele é mais forte nos músculos flexores, adutores e rotadores internos. Por isso que entra naquele padrão. Então é um cabo de guerra. Eles vencem quando eles estão competindo com os extensores, com os abdutores e rotadores externos desse membro superior. Então, isso gera uma alteração, é um desequilíbrio no mesmo membro superior. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um desequilíbrio desse membro superior que está afetado com o outro lado que está normal. Isso também é um desequilíbrio. E isso vai afetar toda a capacidade desse paciente de se organizar. E se ele não consegue manter esse equilíbrio corporal, isso vai provocando alterações no alinhamento biomecânico e podem gerar deformidades, tá bom? Outra situação que vai acontecer com esse paciente, que eu falo muito, quem acompanha aqui fala que se a gente quer trabalhar paciente de AVC, a gente tem que focar na questão da consciência corporal. Esse paciente de AVC, ele tem uma alteração muito grande da consciência corporal, da percepção do corpo dele.
ele negligencia esse lado que foi comprometido. E eu até falei na live passada sobre algumas situações em que essa negligência ela é muito grave, né? Que é uma negligência onde ele não reconhece de forma alguma esse lado, é como se esse lado não existisse, esse braço não existisse, a perna não existisse, ele está vendo, mas não é dele. Então, pensa uma pessoa que tem esse problema, esse comprometimento de não se reconhecer, não reconhecer aquele lado do corpo. É lógico que isso está afetando todo o equilíbrio entre as duas partes e ela vai começar a descarregar peso mais para o lado sadio, para o lado bom. E toda vez que eu faço essa alteração na minha descarga de peso, eu começo a gerar desequilíbrios, desalinhamentos, sobrecarregar outras estruturas. Então eu começo a modificar todo o meu padrão postural. Todo o meu padrão postural. Então essa capacidade de reconhecer o próprio corpo, reconhecer as articulações, perceber os músculos, ter aquela capacidade de saber se o seu músculo está encurtado, está alongado, está tenso, está relaxado, se o dedão do pé está mexendo para baixo, está mexendo para cima. Se você está levantando a ponta do pé, está abaixando a ponta do pé, flexionando o joelho, estendendo o joelho. Se eu perco essa capacidade de percepção do que está acontecendo com as minhas articulações, com os meus músculos, eu não consigo mais me organizar. Eu não sei se aquele padrão que eu me encontro, se aquele alinhamento que eu estou ali está correto ou não. Porque eu não tenho essa percepção, essa capacidade, está tudo alterado. Então, por que gera essa alteração toda nesse paciente? Por uma questão da alteração do processamento das informações sensoriais, principalmente táteis e proprioceptivas. Essas informações do sistema sensorial, somatosensorial, tátil, proprioceptivo, é que vai comprometer toda essa capacidade de reconhecimento, principalmente aqui o sistema proprioceptivo. Então, a gente tem que estar muito atento. Eu não posso pensar em trabalhar um paciente desse sem trabalhar esse sistema somatosensorial dentro dos exercícios, desde a primeira sessão, desde o primeiro exercício, no segundo exercício, no terceiro exercício, ou seja, durante a sessão toda eu tenho que trabalhar esse sistema sensorial. Eu não posso deixar isso de lado de forma alguma, senão eu não consigo evoluir com esse paciente, tá? Isso pensando no trabalho global, membro superior, tronco, membros inferiores, ok? Então, todas essas alterações que eu mencionei aqui vão gerar um desalinhamento, uma desorganização, e esse paciente não tem a capacidade de se reorganizar, de manter o alinhamento de volta, de voltar para a posição natural. Porque, primeiro, ele não percebe, ele não reconhece que está alterado, ele não tem essa capacidade de sentir que a minha perna está mais rodada para fora, mais rodada internamente, que o meu braço está num padrão postural, ele não tem essa capacidade de percepção. Além disso, mesmo que ele olhe e veja que ele está num padrão, ele não consegue voltar para a posição normal, porque ele não consegue vencer esse tônus que está muito alto. Eu não tenho força suficiente nos meus antagonistas para poder quebrar esse padrão. Eu não tenho tônus suficiente no meu antagonista para equilibrar esse padrão, para fazer um cabo de guerra, né, mais equilibrado e manter ali o membro superior na posição natural. Ninguém está vencendo, ninguém sai do lugar. E é isso que a gente tem que trazer para o paciente. É isso que a gente tem que trazer para o paciente. E aí, o que acontece? Quando esse paciente está todo desalinhado, e ele vai provocar toda uma alteração nesse corpo dele, quais são as alterações mais comuns de acontecer nesses pacientes e que podem gerar uma deformidade definitiva, né, que são as deformidades estáticas? A mais comum da gente visualizar, né, para a gente lembrar, é aquele padrão do membro superior do flexor, né? O paciente está todo naquele padrão flexor de membro superior. Então, o que acontece? O braço está todo aduzido. O que é aduzido? É trazer o braço para dentro, tá? Abduzido para fora, aduzido para dentro. Então, ele está todo numa posição interna, fechado, trazendo para dentro o braço, que a gente chama de adução.
Ele está rodado, esse ombro está rodado internamente. Quando o ombro roda internamente, eu jogo meu ombro para frente e eu ainda faço uma flexão do meu tronco, porque ele é ponto-chave para essa flexão do tronco. Então eu altero tanto a mecânica de movimento, o meu alinhamento do ombro, mas eu também, por consequência, altero o meu alinhamento da coluna, do meu tronco superior. Então esse braço entra em adução, entra em rotação interna, tá? E ele entra nesse padrão de flexão do cotovelo, tá? Do punho, o punho em flexão. E polegar em flexão aqui e adução dentro da mão. Então o polegar vem para dentro da mão e a mão fecha, trava, engarra. E é esse padrão básico, padrão que é o clássico do paciente hemiplégico com espasticidade. Então tá tudo travado, o ombro para frente, né, rodado internamente, aduzido, o cotovelo fletido, punho fletido, polegar fletido aqui e aduzido dentro da mão, a mão engarra e a gente às vezes tem muita dificuldade de soltar. Muita dificuldade de soltar. Priscila falou, boa noite, Vinícius, obrigado por sempre nos ensinar. É um prazer, Priscila. Boa noite, seja bem-vinda. E aí, gente? Boa noite a todos que chegaram aí depois, né? E aí, o que acontece? Olha só, olha esse padrão. Olha esse padrão, olha esse punho. Olha essas articulações aqui da mão fechada. Se eu não corrigir, gente, punho é uma articulação que ela cola muito fácil. Cola muito fácil um ossinho no outro, porque o punho são vários ossos, a gente chama de carpo. Então tem vários ossos pequenos que fazem a articulação do punho, que a gente chama de carpo. E essas articulações, se elas começam a perder a mobilidade, eu não consigo fazer o movimento de volta. Tá? Eu não consigo fazer o movimento de volta. Então tem que tomar muito cuidado, porque é muito fácil perder mobilidade do carpo. É tão fácil que se uma pessoa fraturar o cotovelo, se você fratura o cotovelo e precisar colocar gesso ou colocar um pino, né, e paralisar e travar todo o seu membro superior, se você tiver com o punho sem movimento e ficar com esse gesso ou ficar imobilizado por 40, 60 dias, quando você tirar essa imobilização, seu problema maior não vai estar no cotovelo, seu problema maior vai estar no punho. Porque ele ficou tanto tempo parado na mesma posição que perdeu mobilidade intraarticular. E se a gente não devolve essa mobilidade, Vinícius, esse osso pode colar um no outro? Pode colar um no outro. O osso pode colar um no outro, tá? Pode colar um no outro. A gente chama isso de anquilose, tá? O que é anquilosar? É quando esse osso, de forma natural, vai colando um no outro, tá? E aí, acabou, perdeu mobilidade. Isso pode acontecer na coluna também? Pode acontecer na coluna também. Pode acontecer nos dedos da mão? Pode acontecer nos dedos da mão. Pode acontecer nas articulações do pé, no tornozelo? Pode também, tá? Outra coisa, para estar nesse padrão, né, de flexão e pronação do braço, pronação enquanto ele está rodado aqui, o punho está rodado para dentro, a palma da mão está aqui para baixo, e está com todo esse padrão de flexão dos músculos flexores do punho e do dedo, tá tudo travado, tudo encurtado, com tônus muito alto, está travado, está segurando, está acorrentando aqui. Se eu não corrijo, essa estrutura, esses tendões encurtam de uma forma que a gente não consegue mais alongar. Eu não consigo mais voltar para a posição natural, porque eu não tenho mais a capacidade de alongar esses tendões, alongar esses músculos flexores do punho e dos dedos, tá? E aqui, por dois motivos. Um, por conta dessa hipertonia, e o outro por conta de ficar muito na mesma posição. Então, se eu também fico muito numa mesma posição e não corrijo, eu gero encurtamentos severos nessas musculaturas que estão ali naquela posição de encurtamento. Tá? E aí chega um determinado momento que, mesmo que você tenha mobilidade, né, das articulações, que elas não tenham colado uma na outra, mesmo assim você não consegue voltar a articulação para a posição normal. Você não volta.
porque você não tem mais esse alongamento. E aí, Vinícius, o que, que a gente faz numa situação dessa? Vou falar daqui a pouco, tá? A gente vai falar daqui a pouco o que, que a gente faz nessas situações de encurtamento. Quais são as técnicas que a gente tem, né? Primeiro, para evitar, e depois, caso aconteça essas situações, como que eu posso estar intervindo, ok? Doutora Monte que chegou aí também, boa noite. Elisier chegou aí também, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindas. E aí, outra situação, né? A posição do cotovelo. Então, membro superior, clássico, punho, dedos, polegar. Então, essas, principalmente punho e a mão, vai levar muita alteração. Se eu tiver alteração do meu cotovelo, pode ser que eu não consiga mais estender completamente o cotovelo, tá? Por encurtamento do músculo bíceps femoral, eu não bíceps braquial, eu não consigo mais alongar ele, tá? E eu posso também provocar um aumento, né, dessa massa óssea aqui, e às vezes eu não consigo mais encaixar esse meu cotovelo, eu não consigo mais fazer com que essa articulação se encaixe quando o movimento faça extensão, tá? Mas principalmente por conta dos tendões, dos músculos encurtados, ok? E no membro inferior? No membro inferior, o padrão na espacidade é de extensão. Extensão é a ponta do pé para baixo, tá? E a sola do pé rodado para dentro. Então, o paciente fica com a perna toda estendida e o pé com a ponta para baixo e rodado e a sola do pé para dentro. Então, ele está pisando quase com o lado externo do pé pisando no chão, encostando no chão, tá? É o que a gente chama de pé equino, né? Tá lá para baixo, a ponta do pé para baixo. Gente, é muito comum acontecer deformidades em tornozelo. É muito comum. Por que que é muito comum? Por conta de não se alinhar, não evitar essas deformidades, fazendo correções do posicionamento. E é muito louco que eu vou falar para vocês vão começar a prestar atenção. Observem quantas pessoas vocês veem que dependem de cadeira de roda que estão descalços. Eu não sei por que cargas d'água. As pessoas acham que porque a pessoa está na cadeira de rodas, ela não pode usar um sapato, não pode usar um tênis. Então ela fica descalço. E o que isso tem a ver, Vinícius? Porque se você está ali descalço, você tem menor capacidade de manter o alinhamento do seu pé, porque o tênis, o sapato, ele ainda ajuda a segurar o pé um pouco no lugar. Dependendo desse tênis, desse sapato, melhor ainda. Se for aqueles tênis de cano longo, melhor ainda, trava mais ainda esse tornozelo. Não estou falando que só isso é suficiente, mas prestar atenção. O paciente passa muito tempo em casa e passa muito tempo desalinhado. E é esse tempo que ele passa desalinhado que vai gerando encurtamentos e favorecendo as deformidades. Tem que ter uma orientação muito grande com a família do paciente. A família do paciente tem que trabalhar junto o tempo inteiro. Não pode ser aquele negócio que o paciente entra no seu consultório, você trata o paciente, ele vai embora e você não conversa com ninguém. Não. O trabalho que é feito com o paciente AVC não é feito só com o paciente, é feito com a família, integrando esse tratamento. Porque ele vai passar a maior parte do tempo com a família, vai passar a maior parte do tempo em casa, não é no seu consultório. Então precisa de uma orientação muito grande para posicionamento tanto de membro superior quanto de membro inferior. Até mesmo para evitar lesões, porque muitas das lesões que o paciente AVC vai ter, né, vai ter muita dor, às vezes desenvolve uma tendinite, uma bursite, é por conta do desalinhamento na hora que está sentado, na hora que vai deitar, na hora que vai dormir. Né? Ele está completamente desalinhado e ele não tem uma boa percepção, né, ou ele não está com um controle motor adequado e ele não consegue sair daquela posição e aquilo vai machucando, vai forçando. Tá? Aquela posição o tempo todo dali vai forçando. Ok? A gente tem que lembrar também que esse paciente, como eu falei aqui no início, ele não tem uma alteração só de membro inferior, de membro superior, ele tem uma alteração do tronco. Então, esse tronco, essa coluna, ela também vai se desviar. Então, ele vai gerar uma alteração da coluna e muitas vezes ele vai inclinar para o lado e ainda vai rodar. Então, ele vai rodar essa coluna e você começa a fazer rotação de vértebra. Você tem um lado que está paralisado, você tem músculos
que movimentam e estabilizam a coluna, que também estão prejudicados. E se eu tenho um prejuízo nessa musculatura da coluna, eu tenho também um desequilíbrio entre um lado e o outro. Igual eu tenho no braço, igual eu tenho na perna, eu também tenho na coluna. Então, se um lado está mais forte que o outro, eu posso fazer o quê? Puxar. Eu posso puxar. E aí ele começa a fazer uma rotação dessa vértebra, uma inclinação dessa vértebra, e eu começo a gerar deformidades na minha coluna. Eu tenho músculos no meu gradil costal. O que é o gradil costal? É a minha caixa torácica. É a responsável por me ajudar na respiração. Se eu tenho comprometimento, eu posso ter uma alteração, uma afundada desse lado. Eu tenho uma dificuldade na capacidade de movimentação dessa caixa torácica. Quando a gente respira, toda essa costela, as costelas, elas se abrem e voltam, abrem e voltam durante a respiração. Mas esse lado também está comprometido, não é só braço e perna. Por isso que o tratamento do paciente ele é global. Ele tem que ser global. Eu não posso ficar atendendo um segmento por vez, que eu não consigo trabalhar meu paciente. Eu preciso trabalhar o corpo todo. Então tem também alterações da coluna também, posturais? Tem. Eu tenho alteração do posicionamento da minha pelve. Porque essa pelve vai muitas vezes estar um lado mais alto do que o outro, vai estar um lado mais rodado, então um lado vai estar mais à frente, o outro mais para trás. Então toda essa alteração de rotação da pelve, de inclinação da pelve, está mexendo tanto no meu alinhamento de tronco superior, quanto dos meus membros inferiores. E eu fiz uma live falando da importância do controle pélvico no AVC. Eu falei sobre isso. Falei sobre isso também. Né? Então, são muitos detalhes. A gente acha que é simples, não é tão simples, porque o corpo é interligado. Nosso corpo é interligado, então uma coisa vai puxando a outra. Você mexe num problema aqui no seu pescoço, você pode refletir lá no seu pé. Acontece uma alteração da pisada por conta de uma lesão no seu tornozelo, você desalinha o seu corpo todo. Você desalinha joelho, desalinha quadril. Você desalinha pelve, você desalinha coluna, isso reflete às vezes no ombro. Você está lá com uma lesão no ombro que trata e não melhora. Ela não melhora porque o seu alinhamento biomecânico está todo alterado por conta da sua pisada. Se não corrige, não melhora. Porque você vai tratar melhor e volta, melhor e volta, melhor e volta, e fala, caraca, ninguém dá jeito nisso. Não dá. Porque o problema não começou no ombro. E o contrário também, tá? Então, o nosso corpo é interligado, por isso que eu falo que a gente precisa trabalhar o paciente de forma global. Precisa trabalhar o paciente em cadeias, tá? Porque o corpo comunica e a gente vai reequilibrando e ativando as estruturas de uma forma orgânica, de uma forma global, onde eu consigo irradiar tons e força para diferentes partes do corpo, às vezes trabalhando o membro superior, estou irradiando para tronco e membro inferior. Então eu consigo trabalhar de forma mais fisiológica possível esse paciente, ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o posicionamento de tronco também e o alinhamento da cabeça, que vai estar muitas vezes desalinhado por conta também dessa primeira, da percepção, né, de organização que eu não tenho e por conta dessas alterações de força e tônus muscular desses grupos musculares, ok? Então o corpo inteiro ele pode se alterar. O corpo inteiro ele pode se alterar. Mas as principais deformidades que a gente vai encontrar, as principais, além de tronco e coisas, mas que vão gerar deformidades estáticas, que podem virar uma deformidade estática, é principalmente mão, cotovelo, joelho e tornozelo. Às vezes, quadril, se esse paciente fica muito tempo sentado, o paciente não fica em pé, ele fica só sentado, pode ter encurtamento dos flexores do quadril. E aí a gente não consegue estender esse membro inferior. E o que isso compromete? Como que eu coloco o paciente em pé? Não coloco. Porque na hora que o paciente fica em pé, ele não consegue alinhar, ele não consegue estender, alongar esse quadril. Então ele fica naquela postura fletida, do quadril flexionado. Você vai tentar o alongamento? Não vai mais. Então pode ser por conta do encurtamento, que ficou muito tempo nessa posição e essas estruturas vão encurtando. Tá? Pode ser que
essas deformidades acontecem, e isso acontece para o joelho também, tá? Porque o joelho fica muito tempo naquela posição, vai gerando um encurtamento tão grande e não consegue mais vencer. A espasticidade, ela também provoca alterações naqueles músculos que estão muito espásticos, e aí você pode ter um deslocamento de algumas estruturas. Por exemplo, no joelho, a gente tem a patela, que é a rótulazinha. Se a espasticidade do meu quadríceps estiver muito forte, ele pode fazer essa patela subir. A patela subindo impede a flexão de joelho, então a gente pode também ter uma dificuldade nessa flexão do joelho por conta de uma patela alta. Então olha a quantidade de problemas que pode acontecer com esse paciente, gerar deformidades para ele se eu não mantiver um posicionamento adequado. Eu posso ter esse padrão de mão e não conseguir mais voltar para a posição e meu paciente vai ficar ali, ó, com essa posição. O máximo que eu consigo ele ali, ele vai ficar com a mão em garra, a gente chama de mão em garra. Por quê? Ou porque eu já gerei uma deformidade óssea, que a gente já anquilosou, não consigo mais voltar, ou porque eu tenho um encurtamento severo nesses flexores do punho e dos dedos, ou também por conta da espasticidade. E aí, Vinícius, o que a gente faz nessas situações? O que a gente faz com essas situações? O que eu posso trabalhar para evitar que isso aconteça? Primeiro, vamos falar na prevenção, tá? Depois, caso aconteça, vou explicar quais são as técnicas que tem para a gente trabalhar quando o paciente já está nessa situação de deformidade e eu não estou conseguindo mais vencer. Se a deformidade é dinâmica, se essa deformidade ela é móvel, eu consigo voltar aquela articulação para o local, se eu consigo alongar e trazer esse punho em extensão e abrir esses dedos, mesmo que tenha essa dificuldade por conta da espasticidade, mas eu consigo trazer, eu consigo, com o alinhamento, manter esse padrão natural. Então, o que eu tenho que usar para o membro superior? Uma tala. Eu não posso deixar meu paciente com essa mão solta fazendo esse padrão em garra, porque vai gerar deformidade, vai gerar um encurtamento. Encurtamento que não volta para a posição normal, a gente chama de contratura, tá? O que é contratura? Quando eu não consigo mais alongar. Não tem mais alongamento nesse tendão, tá? Aí não volta mais para o local. Aqui, chegou nesse ponto de contratura, é cirúrgico. Aonde que é comum acontecer contratura? Flexores de punho, cotovelo, joelho e no tríceps sural, que é a panturrilha, porque o pé fica apontado para baixo, que é o tendão de Aquiles. Tem que fazer uma cirurgia para liberação de tendão, tá? Já estou antecipando aqui, dando um spoiler. Qual que é uma técnica para a gente corrigir contratura muscular? Cirurgia para liberação de tendão. Então o paciente vai ter que passar por um processo cirúrgico para liberar o tendão e gerar algum alongamento e saber até quanto de alongamento consegue. Às vezes nem consegue tudo. Mas isso é importante para você ter uma condição de posicionar melhor aquele paciente, às vezes, né? Do paciente se posicionar melhor e ter uma qualidade de vida um pouco melhor ali dentro daquela situação dele. Mas, para eu evitar que aconteça essa contratura muscular, e esse alongamento não volte mais para a posição, esse membro não volte mais para a posição, eu preciso usar aquela tala de mão. A tala de mão, ela tem uma particularidade, ela não pode ser reta. A tala de mão, ela tem uma leve extensão do punho. Vou posicionar aqui de lado para vocês verem. Então esse punho não fica reto. Ele fica levemente estendido, porque é uma posição natural do corpo. Outra coisa, os dedos também não ficam esticados, eles ficam numa leve flexão. É uma semiflexão, tá? Então os dedos vão ficar nessa semiflexão. E o polegar, Vinícius, aberto, tá? O polegar vai ficar aberto, tá? Abduzido. Abduzido é para fora, tá? E estendido. Então esse polegar fica abduzido e estendido. Então a posição da mão vai ser isso aqui, ó, da tala, tá? Ela vai fazer uma curvinha para cima e vai ter um apoio nessa mão e uma para o polegar. E aí a gente vem com uma fita, nessas talas tem uma fita que trava nesse punho dele e trava aqui no braço. Aonde que está a parte de baixo da tala que está em contato com a mão, né? Ela está aqui bem na parte flexora mesmo. Mas olha só, esse paciente tem uma hiperreflexia, tem uma hipersensibilidade. Se você tocar na mão desse paciente que tem espasticidade, essa mão fecha.
Vinícius, se ele tem uma hiperreflexia, uma hipersensibilidade aqui em relação a esse toque exagerado de fazer um padrão de movimento flexor exagerado, se eu colocar a tala, eu não vou piorar o problema do paciente? Não vai. Por que que não vai? Porque aí entra, de novo, a neurofisiologia, que é maravilhosa, que é preciso a gente entender como que o corpo funciona. Por isso que eu falo, eu não consigo trabalhar meu paciente, trabalhar problemas, patologias, sem entender o que é o normal, como que funciona o organismo. O nosso corpo é cheio de receptores sensoriais. E esses receptores da mão do paciente, desse braço que está lesionado, está hiperexcitado. Tem uma excitação exagerada. Por isso que ele fica nesse padrão rígido de travando. Porque esse tônus está muito alto, porque está gerando uma hiperreflexia aqui. Só que, o que acontece? Quando eu mantenho o estímulo desses receptores sensoriais por um longo período de tempo, sem modificar o estímulo, acontece uma adaptação. Esses receptores se acomodam e eles deixam de perceber o estímulo. É como se eles cegassem. Um exemplo disso, relógio. É o relógio. Você colocou o relógio, ele está aqui, percebi o relógio. Beleza. Coloquei, passa um pouquinho, você nem lembra que está de relógio. Aí, de repente, eu faço um movimento, senti o relógio desceu. Ele veio para outra posição, ativou outros receptores. Aí eu percebi que eu estou de relógio. Se eu ficar paradinho, passa um tempo, eu não percebo mais esse relógio. Por que eu não percebo? Porque gerou uma acomodação desses receptores sensoriais. A tala faz a mesma coisa. No primeiro momento, ela ativa, mas pouco tempo depois, essa percepção desaparece. Essa hiperexcitação desaparece. E aí a gente consegue manter esse paciente com um padrão natural de uma leve extensão de punho, uma leve flexão dos dedos e o polegar abduzido e estendido, tá? Polegar para fora. E isso vai mantendo o alongamento dessas estruturas flexoras e vai impedindo que ele volte, tá? Que ele venha para a posição. Ah, Vinícius, depois que eu tirar a tala, vai ficar nesse padrão durante quanto tempo? Olha só, se o paciente tiver uma espacidade muito grande, é lógico que quando ele tirar a tala, qualquer estímulo que der, ele tende a fechar. Só que com o passar do tempo, isso vai diminuindo, tá? Até porque a gente utiliza isso e o paciente vai estar fazendo fisioterapia para poder ir evoluindo, ganhando força dos extensores, diminuindo essa excitabilidade, essa hipertonia desse lado flexor. Então a gente vai reequilibrando. Posicionar o paciente te dá capacidade de evoluir com ele mais fácil, sem que ele gere deformidades. E também, quando eu chego na minha sessão que o paciente usa essa tala, eu tenho mais facilidade de posicionar, tirar a tala do paciente e posicionar essa mão do paciente, esse braço do paciente, de uma forma que eu consiga trabalhar com ele e gerar estímulo para ele. Se o meu paciente tem esse padrão flexor e eu não quebro, eu não consigo apoiar a mão dele. Como que eu vou fazer um estímulo para trabalhar esse membro superior? O processo de reabilitação do membro superior está comprometido. Se eu não consigo trazer ele para a posição natural, eu não posiciono ele dentro da terapia para poder fazer a atividade e estimular esse membro superior para que gere neuroplasticidade, gere novas conexões neurais e a resposta para o movimento do membro superior aconteça de forma ideal, de forma eficiente, tá? Então isso é muito importante, ok? Para o cotovelo, existe uma tala de extensão, tá? É uma tala pequena que ela mantém o cotovelo estendido, tá bom? Então você pode usar uma tala de extensão nesse paciente, ele vai ficar com o braço estendido, não precisa o cotovelo completamente esticado, porque a gente tem uma semiflexão, que é uma posição natural, e com a tala da mão você vai conseguindo manter esse padrão do paciente em extensão. E isso vai mantendo o alongamento, né, o alinhamento biomecânico desse paciente, ok? Uma coisa importante, o polegar, se ele fica fechado dentro do dedo, ele força automaticamente, por ponto-chave, fazer a flexão do punho e das mãos. Quando eu consigo manter esse polegar para fora e a tala de mão ela faz isso, isso impede que eu consiga fazer de novo esse padrão de flexão.
eu não consigo fechar a minha mão. Eu consigo dobrar meus dedos, mas não fazer mais aquele padrão em garra, tá? Então, manter esse polegar fora, ele é muito importante, ok? Por isso que a gente precisa dessa tala de alinhamento. Vinícius, para o membro inferior, para o tornozelo, existe tala para o tornozelo igual tem para a sua mão? Existe. Existe tala para o tornozelo. Existe tala, a gente chama, tem dois tipos. Uma tala que pega no joelho e no tornozelo e pé. Então ela vai por baixo da sola do pé e passa por trás da perna, né, na panturrilha. Então provavelmente quem tem paciente, que conhece algum paciente de AVC, ou já trabalhou, tem em casa, ou já foi numa clínica, já viu algum paciente usando essas talas, né, e pode usar com tênis, e o ideal é que seja até com tênis mesmo, né, para ficar mais firme. Mas essa tala, ela trava o tornozelo e não deixa fazer o movimento de flexão plantar, que é a ponta do pé para baixo. Então ela mantém o alinhamento do tornozelo, tá? Não deixa o pé ficar apontado para baixo. Então ela quebrou o padrão de extensão desse tornozelo, de flexão plantar desse tornozelo. Então isso é muito importante. Quebrar o padrão que aquele membro fica quando está com a espasticidade, quando está com a hipertonia, quando está ativado aquele padrão de hiperreflexia. Então, se o padrão é com a ponta do pé para baixo, eu tenho que manter o alinhamento na posição mais natural possível. Tá? E isso vai facilitar o paciente para caminhar, vai dar mais estabilidade para a perna dele e vai manter o alongamento do tríceps sural, que é a da panturrilha, e, consequentemente, o alongamento ali do tendão de Aquiles. Tá? Porque ele encurta muito e muitas vezes é preciso fazer uma cirurgia de liberação de tendão, tá bom? Se for um paciente também que tem uma dificuldade de estabilizar o joelho, essa tala pode ir até o joelho. Então a gente chama tala joelho, tornozelo, pé. Chama CAFO, tá? Porque é um nome em inglês, CAFO, knee, ankle, foot, ortese, tá? Uma órtese, joelho, tornozelo e pé. E tem a tala AFO, que é só do tornozelo e pé, que ela pega atrás da panturrilha, tá? Só estabiliza o tornozelo e pé. AFO, que é ankle, foot, ortese, tá? Que é a órtese de tornozelo e pé, tá bom? Camila perguntou, as talas são interessantes já na fase aguda? Se o paciente tem um padrão de espasticidade, sim. Sim. Tem que usar o quanto antes. Porque senão depois você vai... Quanto mais o paciente fica no padrão de flexão de membro superior, no padrão espástico dele, que pode ser de flexão no membro superior e de extensão do membro inferior, quanto mais ele fica, maior é a complicação que a gente está gerando para ele, porque vai gerando encurtamentos. E isso vai ficando difícil de controlar. Quanto mais cedo a gente entra com o alinhamento biomecânico, é obrigatório, alinhamento biomecânico é desde sempre, tá? Sempre. Não deixe o paciente desalinhado, não deixe o paciente com o pé solto, não deixe o paciente com a mão no padrão flexor. Mantenha o alinhamento, senão gera encurtamento e aí gera uma deformidade estática. A partir dali é processo cirúrgico que às vezes nem cirúrgico mais corrige. E é muito comum, às vezes, vocês verem, teve uma paciente, eu acho que ela é de Coritiba, ela falou que o pé dela, ela pisa meio para fora. Então ela deve pisar meio quase com o tornozelo, né? Com a lateral do tornozelo encostando no chão. Por que isso acontece? Porque ela ficou naquele padrão, né, de inversão, a sola do pé para dentro e a ponta do pé para baixo, e na hora que ela jogava o peso, o pé virava, ela não tinha estabilidade. Essa paciente, se eu não me engano, olha só que loucura, ela entrou em contato comigo não sei se foi pelo Instagram, eu acho que foi pelo Instagram, ela viu alguns vídeos, eu acho que no YouTube também, e ela tem 15 anos já de lesão. E eu perguntei para ela, você nunca usou uma tala? Nunca te passaram uma tala? Ela falou, não. Olha só, nunca passaram uma tala. Tem 15 anos e ela fez fisioterapia desde o início. E o que aconteceu com o pé dela? Gerou deformidade. Compromete? Lógico que compromete. Compromete o caminhar dela. Ela caminha, ela fica em pé? Fica, mas ela poderia estar caminhando muito melhor. Ela poderia ter um apoio muito melhor. Isso vai comprometer, o equilíbrio dela vai estar comprometido. Porque ela não tem mais o mesmo apoio. Ela está provocando lesões nessa articulação do pé. Provavelmente ela está numa situação, né, imagino eu, que esse pé já tenha anquilosado. Essas articulações colaram.
aí acabou, não volta mais. Isso acontece por falta de alinhamento. E é muito comum a gente ver isso, infelizmente, em pacientes com paralisia cerebral. Por quê? Eu não sei por que cargas d'água as pessoas acham que porque o paciente não caminha, não fica em pé de forma ativa, ele está só ali na cadeira de rodas, ele tem que ficar descalço. E o pé vai gerando desalinhamento e aquilo vai gerando deformidade. É importante alinhar, tem que calçar o paciente, tem que estabilizar as articulações, tem que trazer para a postura normal, não pode deixar esse paciente desalinhado o tempo inteiro, porque na terapia é pouco tempo. O que ele mais passa tempo é em casa com a família. E se ficar desalinhado, ficar solto, balbal, chega um momento que não corrige mais, tá? E é muito comum também, às vezes, esses pacientes de cadeira de rodas, quadril e joelho. Na hora que coloca o paciente em pé, às vezes você vai trabalhar com o paciente e ele tem capacidade para ficar em pé, e também é muito comum pacientes crônicos, né, pacientes de paralisia cerebral que já estão ali com 18 anos, 20 anos, 30 anos, terem muitos encurtamentos, muitas contraturas, eles já não conseguem mais alinhar o corpo. Aí o paciente anda com padrão de flexão de quadril, o joelho não estende completamente, porque não vence mais, está travado ali. E são pacientes que às vezes já fizeram 2, 3 cirurgias de liberação de tendão, não vence mais. Isso, o paciente tem condição de caminhar e caminha, mas caminha com dificuldade. Gera desequilíbrios. Por quê? Porque deixou gerar encurtamentos por conta do desalinhamento. Então isso é muito sério. E coluna, a mesma coisa. Se eu fico mantendo o meu posicionamento todo desalinhado, rodado, isso vai alterando e gerando uma rotação dessas vértebras. É escoliose, tá? Uma hipercifose. E eu comprometo até a minha capacidade de expansão do meu gradil costal, então estou comprometendo a minha capacidade respiratória. Então tem uma série de alterações que a gente gera no corpo inteiro do paciente. Tá? No corpo inteiro do paciente. E o pescoço também pode gerar esses encurtamentos dependendo do posicionamento desse pescoço durante muito tempo. Tá? Então, eu já antecipei aqui que uma técnica que a gente tem para corrigir o problema de uma contratura muscular é a cirurgia de liberação de tendão. E na cirurgia de liberação de tendão, não sei se vocês já viram ou já tiveram contato, pode acontecer da pessoa fazer a cirurgia e muito provavelmente ela não vai voltar com a perna livre ou com o braço livre. Ela vai voltar com um gesso, uma tala gessada, que a gente chama de uma técnica de gesso seriado. Ainda acontece. Algumas pessoas criticam, outras pessoas ainda fazem. Por que usa esse gesso seriado? Para não deixar, após a cirurgia, aquele membro voltar para a posição que estava antes por conta da hipertonia, por conta da espasticidade. Então, ele fez uma cirurgia de liberação do tendão de Aquiles, conseguiu trazer o pé mais próximo do normal possível, vai lá e tá com gesso. Rígido. Ah, mas o gesso é rígido. É para ser rígido, para não deixar aquele tendão de Aquiles voltar para a posição que estava lá. Ele está tentando, mas ele não vai conseguir. Eu mantive ali aquele membro durante um tempo ali, pelo menos até aquela cicatrização da cirurgia que foi feita ali. Tá? Então, existe uma técnica chamada gesso seriado que pode acontecer tanto para membro superior quanto para membro inferior. É muito comum em membro inferior vocês verem um paciente usando esse gesso, pode saber que ele provavelmente passou por uma cirurgia ou está usando de forma para evitar a cirurgia. Estou tentando corrigir ali e manter o mais rígido possível. Tá? No caso que ainda não gerou contratura muscular, eu não preciso passar pela cirurgia de liberação de tendão. O que a gente faz, Vinícius? Toxina botulínica. Então o Botox, que a gente ouve tanto falar, ele não começou na estética, né? A toxina botulínica, o Botox, ele é utilizado para quebrar esses padrões espásticos. Só nesses pacientes que têm espasticidade, paralisia cerebral, AVC, não, ou lesão medular, não, isso usa muito quem tem torcicolo. Às vezes a pessoa tem torcicolos tão graves, ou bruxismo. Bruxismo, a pessoa tem tanto bruxismo, aperta tantos dentes, e tá gastando todas as articulações aqui, temporomandibular,
tá gastando os dentes, tá tendo muita dor de cabeça porque trava esse pescoço inteirinho, tá? Se você tiver muita dor de cabeça, muita dor, principalmente nessa região posterior e correndo para a região anterior, pode observar se você não faz bruxismo durante a noite. Porque essa região aqui, ela tem esses músculos articulam aqui na base do occipital, que é a base da cabeça, e nas vértebras cervicais. Então, ela traciona toda a face aqui cerebral, da face craniana, e gera muita dor de cabeça. Então, às vezes, você trata, tem muita cefaleia, não consegue corrigir, pode procurar um dentista, né, especializado em articulação temporomandibular, que ele vai olhar e ver se você não está fazendo esse bruxismo. Muitas vezes ele vai passar aquele... como é que fala? Como é que fala, gente? A órtesezinha, né? Para poder morder, né? O aparelhinho para poder colocar na boca durante a noite. E se for necessário, vai utilizar uma toxina botulínica. Então a gente pode usar uma toxina botulínica para aliviar esse bruxismo. Pode usar uma toxina botulínica para aliviar o torcicolo. Pode usar uma toxina botulínica nos flexores do punho dos dedos para poder ter uma liberação desses tendões, inclusive também nos membros inferiores. Só que é mais comum a gente usar o membro superior, porque são músculos menores. Tá? O que a toxina botulínica faz? Ela paralisa, tá? Ela paralisa, ela não deixa o estímulo passar. Então, quando o estímulo é muito forte, ele chega lá no músculo, lá no que a gente chama no botão sináptico, onde vai acontecer o estímulo para passar para o músculo, existe a liberação de um neurotransmissor chamado acetilcolina. Esse neurotransmissor, quando chega o estímulo do nervo e ativa aquele local, libera essa acetilcolina e ele consegue transmitir essa informação e vai lá para o músculo e faz contração do músculo, ou aumento desse tônus ali. E aí o que acontece? Quando eu aplico a toxina botulínica, eu não deixo que aconteça essa liberação desse neurotransmissor. Então ele bloqueou. Por isso que a pessoa aplica a toxina botulínica aqui na testa, e a pessoa vai mexer a testa, ó, tô levantando a sobrancelha. E aí você vê umas pessoas que aplicam em volta da boca e não conseguem nem mexer a boca. Então essas pessoas, elas não têm movimento muscular porque a toxina botulínica está impedindo a passagem do estímulo. Tá? Do estímulo nervoso. Se eu tenho bloqueio do estímulo nervoso, não tem mais aquela hiperreflexia, e então, teoricamente, acontece um relaxamento. Por que teoricamente? Porque, às vezes, aquela elasticidade é tão forte que até a toxina botulínica não consegue agir e bloquear tudo, né? Porque aí você tem que aplicar em todos os tendões, tá bom? Tem que fazer em todos os tendões. Então, a toxina botulínica, ela faz nesse sentido. E o que a gente faz? Utilizou a toxina botulínica, leva uns dias ativando, ganhou esse alongamento, você vai alongando e vai utilizando a tala, porque antes eu não conseguia colocar a tala, agora eu coloco a tala. E aí eu vou para a terapia, tiro a tala, faço o exercício, volto a tala, com a tala em casa. Então ela permite que eu consiga voltar o membro para a posição mais próxima do normal possível e eu consigo utilizar uma tala, tá? Para poder manter aquilo que eu ganhei. Por quê? Porque se eu não utilizar a tala, normalmente a toxina botulínica vai ter um período de eficiência em torno de 6 meses, 5, 6 meses. Se você não usar a tala, pode ser que em 2, 3 meses voltou. Você perdeu o que você fez, tá? Perdeu o que você fez. Então, isso é importante, não é só usar a técnica para fazer a liberação e conseguir voltar, alongar aquela estrutura, né? Ter amplitude de movimento, mobilidade. Eu preciso manter aquilo. Então preciso da fisioterapia e preciso também do posicionamento desses membros, ok? A Vander David colocou aqui, ótima live, parabéns, obrigado. Ah, preciso, meu Deus, fim da picada, ninguém recebeu uma tala, ninguém receitou uma tala para esse paciente. Triste. É muito doidura. A gente vê cada coisa assim, muito louca. Assim. A gente vê assim, mas não é possível, faz umas perguntas, não é possível que ninguém nunca fez. E é muito louco isso. Porque assim, é uma coisa que a gente. Eu falando aqui pra vocês agora, eu tenho certeza que você fala assim, gente, é a coisa mais lógica do mundo. Eu preciso manter meu paciente alinhado. Eu preciso manter aquela pessoa alinhada o maior tempo possível. Porque senão eu gero deformidade. Se eu gerar deformidade, eu estou comprometendo o movimento. Eu estou comprometendo qualquer atividade que ela for fazer.
Não é só caminhar. Se tiver a mobilidade do braço comprometida, eu estou comprometendo ele no dia a dia dele. Alimentação, pegar um copo, segurar algum objeto, um objeto maior. Então ele fica todo comprometido. Tomar banho. Então é sério isso. E é muito comum a gente ver pessoas com essas deformidades ainda por falta de alinhamento. Manter esse alinhamento, manter esses padrões de alinhamento durante o dia. Por que eu falo durante o dia? Porque ele passa muito mais tempo com a família em casa, né, do que na terapia. Existe tala para coluna? Não é tala para coluna. Deixa eu voltar aqui e ver se... a Priscila perguntou se existe... Ela perguntou como eu corrijo o alinhamento da coluna e ombro na hora da caminhada. E para dormir, é bom usar a tala? Se tiver com esse padrão muito forte, pode usar a tala até para dormir, tá? Se não, se ele consegue ali na hora de dormir manter um relaxamento melhor, pode tirar um pouco também para passar o dia inteiro com essa tala. Mas se for um caso que tiver muito forte, às vezes até para dormir é importante no início, tá? Mas pode ser. Eu vou voltando aqui, tô voltando aqui as perguntas aqui, tá, Priscila? Eu vou chegar na sua de novo. O Wander colocou, eu uso órtex. Usa órtex de quê? De membro superior ou de membro inferior? Deixa eu voltar aqui. Conta aí pra gente, mano. A Camila perguntou, né? Das talas já usaria na fase aguda. Já respondi. Para dormir, eu expliquei aqui pra Priscila. Ela perguntou assim, como eu corrijo o alinhamento da coluna e ombro na hora da caminhada? O que acontece na hora da caminhada? Quando a gente gera posturas, atividades que geram desequilíbrios, toda atividade, toda postura, ela vai gerar um desequilíbrio. Mas pensa só, eu tô aqui sentado. Meu desequilíbrio é menor do que eu ficar em pé. Só ficar em pé parado, eu já estou lutando contra a gravidade, porque eu tô apoiado sobre 2 pés, que é uma área pequena. Né? Tem que segurar um corpo todo e a gravidade está me empurrando para baixo. Então, ficar em pé gera mais desequilíbrio do que ficar sentado. Caminhar, mais desequilíbrio do que ficar em pé parado. Subir e descer uma escada, mais desequilíbrio ainda. Quanto mais desequilíbrios eu gero, mais estabilidade, mais controle postural eu preciso gerar para o meu corpo. O que é controle postural? Alinhamento com equilíbrio. Então eu preciso manter as articulações alinhadas e estabilizadas e o equilíbrio do meu corpo, ou seja, as respostas de correção do movimento. Se eu inclino para a esquerda, corrijo para a direita. Inclino para a direita, corrijo para a esquerda. E isso é tão rápido que eu não percebo, às vezes, quando eu estou movimentando. No paciente, isso é mais perceptível. Só que o que acontece? Quanto mais a atividade exige do meu controle postural, que é manter o alinhamento e o equilíbrio, e eu não tenho essa capacidade de manter esse controle, de dar essa resposta de controle eficiente, e é o que acontece com o paciente AVC, pode acontecer com o paciente idoso, é muito comum, tá? Se eu não consigo manter essa resposta desse controle postural, eu gero compensações, Priscila. O que são as compensações? Eu começo a entortar, eu começo a buscar uma forma onde eu consiga me manter naquela postura. Eu consigo manter a caminhada, eu consigo ficar em pé, mas eu não consigo ficar em pé alinhado, eu consigo ficar em pé só tortinho. Por quê? Porque se eu for alinhar, o paciente não consegue. Ele não tem aquela condição ainda. É por isso que a gente precisa do processo de reabilitação, para ir dando mais capacidade desse paciente ter respostas de controle, para que ele se alinhe e consiga manter o alinhamento mais próximo do normal possível. A caminhada gera mais desequilíbrio. Se ela gera mais desequilíbrio, ele vai gerar mais compensações para que ele consiga fazer essa caminhada. E quanto mais ele vai caminhando, ele vai cansando, essa capacidade de gerar resposta vai diminuindo. E aí ele gera mais compensação ainda. Isso é ruim? Tem 2 lados. É melhor o paciente fazer com uma certa compensação e ter a caminhada dele, ter a liberdade dele, do que não fazer. Mas não significa que eu não vou trabalhar esse paciente. Eu vou trabalhar esse paciente para dar condições para que ele faça melhor. Mas eu vou falar para esse paciente assim, ele gera compensação para caminhar, então não caminhe? De forma alguma. De forma alguma. A fisioterapia, ela é feita para poder dar condições para o paciente fazer aquilo que ele gosta de fazer, quanto antes possível.
E a gente vai moldando o paciente, vai construindo o paciente, vai estruturando o paciente, vai gerando conexões neurais, neuroplasticidade, para que ele se corrija cada vez mais e tenha mais controle motor possível. E quanto mais controle motor ele vai adquirindo, menos compensações ele gera. Quanto mais controle motor ele tem, menos compensações ele gera. Quanto mais controle postural ele tem dentro daquela postura, menos compensações ele gera. E não pense que isso acontece só com paciente de AVC ou com idoso, é que é mais perceptível no paciente de AVC, porque o controle dele é menor. Isso acontece com a gente. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu tô parado, eu não sinto dor, mas se eu começo a correr, passa uns 2, 3 minutos, 5 minutos, eu começo a sentir dor no quadril, começo a sentir dor no joelho. Por quê? Porque a atividade de correr gera mais desequilíbrio. Se gera mais desequilíbrio, eu preciso ter mais controle postural. E aí esse paciente, naquela situação, não tem resposta adequada. E aí sobrecarrega. Gera sobrecarga nas estruturas, compensações e começa a provocar lesão provocador. Se eu não dou capacidade desse paciente se reequilibrar e gerar esse controle postural em situações de desequilíbrio, eu não consigo corrigir o paciente. Por isso que muitas vezes o paciente só sente dor quando corre. Tá? A pessoa, né? No paciente, a pessoa, o indivíduo. E nem é paciente, nem tem problema neurológico, nem nada. É por conta das compensações que ele vai gerando por falta de estabilidade e equilíbrio dentro daquela postura que exige mais dele. Quanto mais a postura exige, mais controle motor a gente precisa ter, mais controle postural a gente precisa ter. Se a gente não dá esse controle, essa resposta, a gente gera essas compensações e sobrecarrega. Ok, Priscila? Por isso que isso acontece, tá? E aí, quanto mais ele vai caminhando, mais perceptível isso vai ficando. Aí ela falou, perguntou, existe tala para coluna? Não é tala para coluna, chama de órteses, né? O que é órtese? É tudo aquilo que auxilia. Prótese é o que substitui. Então, se a pessoa é amputada, ela coloca uma prótese. Se o meu paciente tem só uma luxação de ombro, eu coloco uma órtese. Ele tem esse problema da questão do punho, né, da espasticidade, eu coloco uma órtese, tá bom? Então, existe as órteses para coluna. Existe as órteses só para lombar, existe a órtese para cervical, para proteger a cervical, existe a órtese que pega a coluna toda, existe a órtese para tentar o realinhamento do ombro, tá? Existe a órtese sim para ombro. Pode usar? Pode usar. Tá? Pode usar. Não aquela que impede a mobilidade, porque algumas órteses têm essa diferença. Algumas órteses vão impedir a mobilidade. Essa do punho do paciente vai impedir a mobilidade. Tá? São o que a gente chama de tala. O que a gente chama de tala? As que são mais rígidas, tá? Que impedem a mobilidade. Aquela tala que o paciente de Ler, Dort usa quando está com muita dor, né? Lesão do túnel do carpo. Ele usa uma tala, não tem movimento, não permite o movimento. Tem para coluna? Tem. Mas para caminhada, eu não quero impedir o movimento da caminhada, tá? Eu quero que ele caminhe, eu quero que ele tenha mobilidade. Mas existe uma órtese pro ombro que ela não vai impedir o movimento, mas ela vai tender a dar mais propriocepção, mais percepção. E aí ele vai tender a alinhar melhor, tá? Ter essa capacidade de perceber e alinhar esse ombro, desenrolar o ombro. Se eu desenrolo o ombro, eu começo a fazer a extensão da coluna aqui, tá? E isso facilita. Então, existe algumas órteses que podem facilitar. Nesse ponto, a gente pode usar até aquelas fitas, né? Que vocês veem muitos esportistas utilizando. Aquela fita, ela pode ser tanto para estimular a contração do músculo, quanto para estimular o relaxamento. Depende da direção que eu uso a fita, tá? Então eu também posso usar essas técnicas, essas fitas para auxiliar, tá bom? Eu posso posicionar meu paciente, eu não tenho tala, Vinícius, você pode usar faixa. Sabe aquelas faixas que a gente compra na farmácia? Não a faixa elástica, tá? Por quê? Porque se eu quero gerar estabilidade, eu não quero um movimento, eu quero travar. Para eu travar, essa faixa não pode ter elasticidade. Então ela tem que bloquear o movimento. E aí eu tenho técnicas, né? Posso até um dia fazer um vídeo mostrando como que a gente faz para tornozelo e para joelho, para travar. E para tornozelo, se o paciente tem um pé caído e eu não tenho uma tala, como que eu travo usando essa faixa? E eu coloco o tênis, né? Um sapato, um tênis, aquelas sandálias, né? Que tem umas sandálias que facilitam para você usar com a tala ou com a faixa
porque elas são maiores, né? Fica um volume muito grande da tala, eu uso umas sandálias com velcro. E aí você consegue colocar essa sandália e aí você estabiliza o pé do paciente para não ficar fazendo ponta do pé. Tá bom? Então tem como a gente adaptar. Vou fazer um exercício com o meu paciente. O cotovelo não está estendendo, usa tala extensora. Quero colocar meu paciente em pé, o joelho, não, ele não consegue firmar o joelho, fica dobrando, fica flexionando, ele não tem firmeza. Usa uma tala extensora. Tem tala extensora para membro inferior, tem tala extensora para membro superior. Lembrando que tala trava o movimento. Posso usar uma joelheira? Existem diferentes tipos de joelheira. Existe joelheira que não trava o movimento, existe joelheira que trava o movimento de flexão, de extensão. Você regula até onde vai aquele movimento, tá? De flexão ou de extensão. Então você tem talas que você usa nas laterais do joelho para dar estabilidade. Tem paciente que vai andar e faz uma hiperextensão do joelho, ele joga o joelho lá para trás. Dá até agonia, só de lembrar. Ele joga o joelho lá para trás por duas situações, porque ele não tem estabilidade do joelho, porque ele tem encurtamento do tríceps fissural, encurtamento da panturrilha. Por quê? Porque na hora que ele põe a ponta do pé no chão, que ele vai apoiar o calcanhar, ele não cede, não alonga a panturrilha. O que ela faz com o joelho? Puxa o joelho lá para trás. Por quê? Porque esses músculos são biarticulares, tá? O tríceps fissural, a panturrilha, ela começa lá atrás do joelho. Tá lá no fêmur, que a gente chama côndilo femoral, atrás do joelho. Se ele não alonga e permite que o tornozelo movimente, porque essa é a função da panturrilha, trazer a ponta do pé para baixo. Se ele não alonga e permite o movimento da ponta do pé para cima, ele vai forçar o joelho para trás quando eu tentar colocar o calcanhar no chão. E aí faz essa hiperextensão. Existe uma tala para hiperextensão de joelho. Existe uma órtese, uma joelheira para hiperextensão de joelho, para não deixar acontecer a hiperextensão de joelho, que é péssimo. Mas tem pessoas que não têm lesão e tem hiperextensão de joelho. O joelho vai lá para trás, faz tão um arco quando a pessoa está em pé. Né, em vez do joelho ficar com a ponta para frente, né, mais para frente, ele fica um arco, né, para trás, é uma coisa doida. E aquilo ali está sobrecarregando a articulação, né? Aquilo ali machuca. Então, existe uma órtese também para joelho, uma joelheira que impede o joelho de ir para trás, de fazer essa hiperextensão. Então, o que a gente tem que ter na consciência é: não deixe seu paciente desalinhado. Na hora de dormir, meu braço, como que eu posiciono? Posiciona com o travesseiro. Não deixa o braço, se o paciente está ali de lado, não deixa o braço caído, porque força o ombro. Então, põe o travesseiro embaixo, se o paciente está dormindo de lado, coloca um travesseiro para apoiado, coloca um travesseiro entre as pernas do paciente. Meu paciente dorme de costas, barriga para cima, coloca um travesseiro abaixo dos joelhos do paciente para fazer um pouco de flexão e abaixar a lombar, relaxa bastante, tá? Aí não precisa do travesseiro embaixo dos braços porque está dormindo de costas, é só orientar aqui em relação à cabeça. Mas, e de bruços, evita dormir. Não é a melhor posição para ele, né? Porque vai forçar. Mas de lado, pode dormir, mas posiciona um travesseiro embaixo dos braços e posiciona um travesseiro entre as pernas também desse paciente, tá bom? O importante é manter esse alinhamento. Sentado, tá sentado no sofá? Põe um travesseiro, um apoio debaixo do braço do paciente para não ficar esse braço solto, pesado ali, porque isso vai forçando, ele não tem controle, então isso machuca, tá? Por isso que muitas vezes o paciente tem dor no ombro, tem muita lesão por conta do desalinhamento, e aí vai forçando essas estruturas, tá ok? Wander colocou aqui, uso a toxina botulínica também, a cada 6 meses, tudo pelo SUS. Bacana! Aí tá vendo? Já é legal porque ele já trouxe um depoimento, né? Que ele faz o uso da toxina botulínica. E aí você tá usando a tala para manter o alinhamento, mas está usando membro superior, né? E como que tá? Como que você tá conseguindo manter o alinhamento? Isso é legal. Tá fazendo fisioterapia? Conta aí pra gente. Preciso colocar ok, nem respirei para não perder nenhuma palavra. Vinícius fala demais, né? Priscila, eu falo demais. Eu se empolguei aqui. É assim mesmo, é porque
eu falo muito, é muita informação, né? Eu falo assim, a live é para levar 30 minutos, é muita informação, e uma coisa vai puxando a outra, né? Mas não tem problema não, a live vai ficar gravada, você volta lá depois, vai ficar no YouTube, você vai conseguir pegar essas informações depois de novo, anota direitinho, sempre que você precisar voltar, assiste a live de novo, vai lá nos pontos, né? Marca o tempo dela, para você ir lá e pegar a informação direitinho. A Edilene, o que é? Edilene colocou aqui, qual o tipo de órtese para o punho? Nesse caso que eu falei, é essa órtese de membro superior, que vai manter o punho em semi-extensão, tá? Uma semi-extensão, e as mãos numa semiflexão com o polegar aberto, tá? Polegar abduzido, que é o polegar para fora, tá? É esse padrão da órtese aqui, tá? Ela vai fazer uma órtese dessa forma, tá bom? Tem que fazer esse alinhamento aqui, tá bom? Não pode ser uma órtese reta. Não existe órtese reta para membro superior. Ah, mas eu vi. Não, mas não é adequado, tá? Ela tem que ter essa leve extensão de punho e uma semiflexão dos dedos. E o polegar para fora, ok? Essa é a órtese. E aí tem um véu que normalmente você vai fechando e vai travando na mão do paciente, no punho e no antebraço dele, tá ok? Essa fita, Priscila, chama Kinesiotaping. Kinesiotaping. Eles usam muito para esporte. Tem de várias marcas. Tem algumas melhores, tem algumas piores, né? Tem umas são mais rígidas, tem mais qualidade, né? Mas são essas que você encontra um rolinho e você pode encontrar no formato do músculo, na direção do músculo, tá? Mas o ideal é você encontrar alguém que conheça a técnica para, pelo menos, ensinar você a colocar essas faixas, essas fitas, tá bom? Se for o caso, né? Se for o caso para ele. Aí depende se há necessidade de usar ou não, ok? Fiquem com Deus, foi um prazer. Qualquer dúvida, pode ir lá no meu Instagram ou no YouTube, colocar pergunta que eu respondo, tá bom, gente? Até mais, gente. Fica com Deus. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo.